Fala, meu querido amigo fanático. Seja bem-vindo novamente e vamos já conferir os assuntos desse vídeo. Veja como o Corinthians superou grande concorrência para se aproximar de Roger Guedes. Últimas notícias sobre a chegada do atacante Roger Guedes no Corinthians. Kia Jorabichian, homem forte da era MS no Corinthians, é peça-chave na negociação com o atacante do Arsenal e cria do Terrão, William. Especulado no Corinthians, William faz pedido ao seu pai Severino. Você acredita que o William pode vir mesmo para o Timão? Ou você acha que isso tudo não passou de marketing para valorizar o atacante de 33 anos? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Além disso, Corinthians troca documentos com Panathinaikos e encaminha a saída de Matheus Vital. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Responde aí, você está preocupado com as dívidas do Corinthians? Ou não, você acha que a diretoria está certa em buscar grandes reforços, mesmo que isso custe mais do que podemos pagar? Comente aí, você é a favor da economia, ou das grandes contratações? Comente, participe, curta e faça parte desse bando de loucos. Um salve para o José Hidalgo, lá de Ivaí, Paraná. Outro salve esperto para Rosiliane Ferreira, lá da Vila Pinheiro no Ceará. E só mais um salve para o nosso amigo fanático, Pablo Elias, lá de Juazeiro do Norte também no Ceará. Como sempre, a galera do Norte e Nordeste sempre colando em peso. Muito obrigado a todos vocês. Precisamos mais uma vez da sua ajuda. Não se esqueça que o seu like maroto é muito importante. Quando você curte o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal, você acaba ajudando a informar mais corintianos. Então continue deixando seu like, se inscrevendo e participando desse canal que também é seu. Agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai, Corinthians! O Corinthians encaminhou a saída do meia Matheus Vital para o Panathinaikos, da Grécia, por empréstimo de 1 ano, segundo apurou a ESPN nas últimas semanas. Houve uma primeira sondagem dos gregos junto ao Corinthians pelo jogador. As conversas evoluíram, e neste momento os dois clubes já trocam documentos. Vital, de 23 anos, deve ser anunciado como reforço da equipe grega até o fim desta semana. O meia chega à Grécia por empréstimo gratuito, com o Panathinaikos pagando a totalidade dos vencimentos do jogador. Seu passe ainda foi fixado em um valor aproximado de 4,5 milhões de euros, cerca de 28,3 milhões nas cifras atuais, por 50% dos direitos econômicos de Vital, mas sem obrigação de compra. Vale lembrar que o Corinthians tem 85% do passe do jogador, que tem contrato até 31 de dezembro de 2023. A primeira procura dos gregos foi com um pagamento de 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais na cotação atual, com um passe fixado em 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, sem obrigação de compra. O Corinthians, por sua vez, trabalhava com outras duas possibilidades antes de chegar em comum acordo com o Panathinaikos. A primeira de um empréstimo sem pagamento de taxa, mas com todo o salário do jogador sendo pago pela equipe grega, além de um passe fixado em 6 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais, por 50% de seus direitos. A segunda, com uma compensação financeira e pagamento de salários no empréstimo, mas um passe fixado em valor mais baixo do que os anteriores, mas não divulgados. Contratado em janeiro de 2018, Vital atuou em 179 partidas com a camisa do Corinthians, tendo marcado 14 gols e dado 9 assistências. Foi campeão paulista em 2 oportunidades, em 2018 e em 2019. Mudando de assunto. Lá se vão 14 anos desde que foi encerrada a parceria entre o Corinthians e o grupo MSI, Media Sports Investment, mas de tempos em tempos Kia Jorabichian volta a cruzar o caminho do clube. Homem forte do grupo que investiu no Timão entre o fim de 2004 e o meio de 2007, o iraniano reaparece agora no noticiário alvinegro como peça-chave na negociação que pode levar o meia-atacante William de volta ao Parque São Jorge. Kia Jorabichian é o empresário de William e está à frente das negociações com o Arsenal, da Inglaterra, para definir um novo destino para o jogador. Em troca de mensagens com a reportagem do G, o iraniano falou brevemente sobre a chance de um meia-atacante de 33 anos regressar ao Corinthians. Abre aspas. Nós estamos ansiosos para fazer isso acontecer. Para mim é muito importante ajudar o máximo possível, disse Jorabichian.
Embora tenha deixado o Corinthians de forma turbulenta, veja mais abaixo, que a Jorabichian tem boa relação com a cúpula do clube. Em encontros com brasileiros, ele costuma ressaltar seu passado no Corinthians e diz ser torcedor da equipe. O iraniano tem como sócio o empresário Giuliano Bertolucci, de ótimo trânsito no timão. Foi por intermédio dos agentes que o clube consultou a situação de Willian e descobriu que o jogador está em busca de uma nova casa. Outra figura importante para o Corinthians cercar o jogador é o pai dele, Severino Vieira da Silva. Ele costuma frequentar o Parque São Jorge, chegou a se candidatar ao Conselho Deliberativo do clube na eleição do ano passado e tem canal aberto com cartolas alvinegros. Nos últimos dias, o Corinthians buscou informações e discutiu condições para Willian voltar a defender o clube. Até o momento, porém, não foi apresentada uma proposta oficial. O Arsenal se mostra disposto a ajudar Willian a encontrar um novo destino. Recentemente, o jogador teve uma conversa com Edu Gaspar, coordenador técnico do Arsenal, e expôs uma série de insatisfações com o projeto desportivo do clube que o motivaram a pedir para sair. Por conta disso, Willian não foi nem sequer relacionado para os últimos jogos dos Gunners. No primeiro ano pelo clube londrino, o jogador disputou 37 partidas e fez um gol. Para repatriar o meia-atacante, o Corinthians precisa correr. A janela de transferências no Brasil fecha na próxima segunda-feira, dia 30. Formado no terrão e torcedor do Corinthians desde a infância, Willian disputou 41 jogos e fez 2 gols pelo clube antes de ser negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2007. Em diversas entrevistas ele já manifestou a intenção de encerrar a carreira no timão. Mudando de assunto. O Corinthians está muito próximo de anunciar Roger Guedes como seu terceiro reforço para esta temporada. Jovem, aos 24 anos, o atacante foi desejado em algum momento nos últimos 3 anos por outras grandes equipes brasileiras, como Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro, mas optou em se aproximar do alvinegro. A explicação está no projeto de longo prazo apresentado pela diretoria do clube do Parque São Jorge. O momento do Corinthians é de instabilidade. O clube atravessa uma grave crise financeira com uma dívida de quase R$1 bilhão e faz uma série de malabarismos para manter as contas em dia. Apesar do cenário preocupante, o jogador gostou do projeto de longo prazo apresentado pelo presidente do Willian Monteiro Alves. A ideia é montar uma base nesta temporada e, nos 2 próximos anos, brigar por títulos no cenário nacional. Ao lado de Juliano e Renato Augusto, Roger Guedes seria um dos símbolos do processo de reconstrução do Corinthians. Como financeiramente a proposta foi tentadora, o clube do Parque São Jorge está disposto a pagar o teto salarial e mais luvas diluídas ao longo do contrato. O atacante sinalizou que gostaria de assinar com o alvinegro. Nas últimas 36 horas, justamente, após a assinatura da rescisão contratual com Shandong Taizan, da China, Roger Guedes foi procurado por outras equipes brasileiras. O desejo do jogador, no entanto, é trabalhar no CT Joaquim Grava. Caso a negociação seja confirmada, a chegada de Roger Guedes ao Parque São Jorge seria encarada como uma vitória do Corinthians no mercado da bola. Clubes com maior poder de investimento, como Flamengo e Palmeiras, chegaram a ter algum tipo de conversa com o atleta nos últimos meses, mas não obtiveram êxito. Roger Guedes já tem situação apalavrada com o Corinthians, mas alguns detalhes ainda separam a finalização da transferência. Outros times tentam entrar na disputa, mas a tendência é que o jogador seja mesmo o terceiro reforço do timão na temporada. Há muita confiança no acerto. Roger Guedes vive em Criciúma, em Santa Catarina, mas está em São Paulo desde a semana passada. Amigo de jogadores como Fábio Santos, Renato Augusto e Gil, Roger Guedes deve chegar ao CT bem ambientado. Ele não joga desde dezembro de 2020, o que pode retardar um pouco a sua estreia. Em 3 temporadas na China, Roger Guedes acumulou 27 gols em 52 partidas oficiais. Na última temporada, teve sua melhor média de gols, com 12 em 17 partidas, 0,70 por jogo. E você? Acredita que Roger Guedes pode realmente mudar o nosso ataque de patamar? Ou você acha isso tudo um exagero? Roger Guedes não vai resolver o nosso problema no ataque, apenas um reforço supervalorizado. Deixe aí nos comentários a sua opinião e o nome da cidade de onde você está falando. Não fique de fora e ajude esse canal que também é seu.
Deixe seu like maroto para nos ajudar e para participar de mais um sorteio de camisas do Corinthians aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação. Não esquece de conferir aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade. Visite a nossa comunidade aqui no YouTube, enquete, curiosidades, atualizações, tudo para você ficar cada vez mais informado. Mais uma vez, muito obrigado meu amigo fanático. Te espero no próximo vídeo. Não deixe de assistir o nosso último vídeo e a nossa playlist top, com os melhores momentos do Timão. Valeu amigão! E vai Corinthians!